Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou usando boné por causa do sol, né? Mas eu quero trazer aqui uma palavra de Deus, porque talvez você esteja como eu, né? Muitas das vezes a gente vai para o templo, né? Buscar a presença de Deus, ouvir uma palavra de Deus, e muitas das vezes a gente fica preocupado por não ver mais as doutrinas de Deus sendo pregadas nos templos. É muita roupa curta dentro da igreja, brincos, colares, pulseiras, mulheres usando calça, homens, obreiros, até filhos de obreiros jogando futebol. Tem algumas igrejas que tem até campeonatos de futebol. E a gente fica pensando, o que será de nossos filhos se Jesus demorar a voltar? E o que será também daqueles que aceitam Jesus hoje, no meio de uma corrupção tão grande, uma corrupção tão depravada como está hoje. E muitas lideranças, a maioria, eles não falam mais a verdade com medo do povo deixar de dar o seu dízimo ou ir para outra igreja. Devido muitas igrejas vaidosas de portas largas, muitas igrejas que não pregam mais a doutrina de Deus. Aliás, tem igreja que nunca pregou a doutrina de Deus. Os apóstolos ensinavam sempre os bons costumes. E muitos dizem assim, a doutrina é costume, é verdade, são bons costumes que não estão sendo mais ensinados. Tá certo que a liderança, um pastor ou um líder de uma congregação, ele não obriga ninguém a obedecer a Deus. Porém, o ensinamento, ele tem que ser ensinado. Agora, quando você vê que a liderança não ensina mais a sã doutrina clara, olha, irmãos, pintar cabelo é pecado. As irmãs vêm para a igreja, vestem uma saia abaixo do seu joelho. Porque hoje a gente vê pessoas até sentadas no púlpito, com a saia acima das coxas, e ainda tem que botar a mão na frente para não mostrar suas vergonhas. Uma certa vez, eu não digo a igreja por ética, eu fui assistir um culto, e era culto de mocidade. De repente, a esposa daquele dirigente daquela igreja chamou a mocidade, algumas jovens, para sentar no púlpito da igreja. Quando eu vi aquilo, eu achei muita falta de respeito com as coisas de Deus, colocar uma jovem com um palmo de saia acima do púlpito. Eu peguei a Bíblia e fui para casa. Porque eu pensei, eu não posso ver pornografia, né, no celular. Aí vou ver pornografia dentro da igreja. Para que o dirigente está lá? Não é para ensinar o caminho certo, não é para mostrar o caminho certo, não é para dizer, ó, irmã, não vista roupas indecentes, não venha com roupas transparentes para a igreja. As irmãs não usem brinco, não usem colares, não venha com batom nos lábios, irmão. Não usem calças, nem no trabalho. O seu comportamento tem que ser comportamento de crente dentro e fora da igreja. Não é isso que tem que ser ensinado? E por que não está sendo ensinado? E eu estava preocupado. Eu digo, e agora? Eu tenho duas filhas e tenho um filho. E eu pensando, meu Deus, e aí?
Na escola dominical, quem são as professoras que vão ensinar os meus filhos? Será se eles vão ensinar as doutrinas de Deus ou vão ensinar maus costumes, que é o que está sendo ensinado hoje em muitas igrejas, maus costumes? E agora, o que é que eu tenho que fazer? E eu estou estudando o livro de Atos dos Apóstolos para tentar descobrir como era o comportamento da igreja primitiva. E na igreja primitiva não havia aqueles irmãos que eram mais do que os outros, não. Eram tudo em comum. Até aqueles irmãos que tinham mais bens financeiros, eles vendiam suas propriedades e ajudavam aos irmãos necessitados. E através do bom comportamento dos irmãos, da fé e da obediência dos irmãos, Deus operava milagres e sinais. Cegos enxergavam, mudo falava, paralíticos andavam, até a sombra dos apóstolos curava através do Espírito Santo que estava na vida dos irmãos. Uma igreja que libera o pecado, o Espírito Santo ele sai da igreja. E o templo se torna templo de reunião, de adoração a demônios. Então aí onde entra a pergunta: o que será daqui a algum tempo sobre essa liderança, sobre esses novos convertidos, que a gente vê pessoas que dizem serem evangélicos, andando com palmo de saia no meio da rua, e irmãs pintando os cabelos, esposa de obreiros se comportando, às vezes até dando mau exemplo para a mocidade, esposa de obreiro pintando os cabelos, pintando os lábios de batom, usando maquiagem. Então aquilo que era pecado há 100 anos atrás, será se não é pecado mais hoje? Deus mudou ou as pessoas mudaram? Então o que é que nós temos que fazer? É ter a Bíblia, irmãos, como base da nossa fé. É você se dedicar a ler o Novo Testamento, observar as doutrinas dos apóstolos, que se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Você lê as Escrituras, você vai observando as doutrinas dos apóstolos, os costumes. Se roupas indecentes não fosse pecado, Paulo não tinha falado lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Paulo também falou sobre o cabelo da mulher, lá em Coríntios, capítulo 11. Pedro também falou lá na sua carta, no capítulo 3. Então, Deus sempre falou sobre os bons costumes, sobre vestuário. Lá em Êxodo, Deus amaldiçoou os pendentes, que é brincos, colares, essas coisas. E a primeira mulher que usou maquiagem foi Jezabel. E lá em Provérbio diz que maquiagem, objetos de vaidade são roupas indecentes, são comportamentos de prostituta. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Está escrito na Bíblia que as prostitutas vinham com trajes de prostituta, que eram roupas indecentes. Eu tenho 34 anos. E há 20 anos atrás, você identificava uma prostituta e uma mulher de Deus. Uma mulher decente e uma prostituta. As mulheres decentes se vestiam bem e as prostitutas se vestiam mal. Quando você via uma mulher de lábios pintados, com sobrancelha tirada, com saia curta, blusinha mostrando a barriga, você já sabia, ali é uma prostituta. Hoje não. Satanás acabou com a vergonha da população mundial e hoje quanto mais a mulher se veste mal, mais ela é bem recebida na sociedade. Quanto mais ela se veste mal, mais é jogado na mídia para dar mau exemplo e fazer apologia ao mau vestuário. Então o que é que nós temos que fazer, já que as doutrinas de Deus, a doutrina que os pastores antigos nos ensinaram,
não estão mais sendo pregadas nas igrejas, o que é que nós temos que fazer? Ler a Bíblia, fazer dela base da nossa fé, não acreditar em todo o ensinamento que a gente ouve na igreja, porque o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveria ensinamentos de demônio, e Satanás, ele vai usar quem? Vai usar os obreiros que não têm vida no altar, que a sua própria esposa não tem exemplo. Porque assim, como é que o pastor ou o líder, ele vai ensinar que as irmãs não pintem o cabelo se a sua própria esposa pinta? Como é que o líder vai ensinar que as irmãs se vistam bem se a sua própria esposa se veste mal? Como é que o pastor ou o líder ou o dirigente vai ensinar que os filhos dos irmãos não usem short, que as irmãs não usem batons, que os filhos dos crentes não joguem futebol, se os próprios filhos dos dirigentes são os primeiros a dar mau exemplo para os irmãos? Então a minha preocupação como pai é porque a gente não vê mais as doutrinas de Deus sendo pregadas. Os pastores não são todos, ainda tem aqueles pastores que pregam a verdade, são poucos, mas tem. Mas a maioria não prega mais a verdade, porque devido a eles viverem da obra, eles têm medo de passar fome, preferem ver o povo errado, mas não tem coragem de chamar a atenção. Não, se eu chamar a atenção, a irmã vai se zangar e vai para outra igreja. Então eu sou mais deixar a irmã errada aqui, e ela está me dando o seu dízimo todo mês. Deus está vendo tudo isto. E a nossa preocupação é, quem está em pé, cuide para que não caia. Estamos vivendo tempos maus. Então se você, irmão, está vendo isso, que as doutrinas não estão sendo mais pregadas nas igrejas, tenha a Bíblia como base da sua fé. Leia a Bíblia, obedeça a ela. E olhe para o maior exemplo de vida, que é Jesus Cristo. Jesus é o exemplo fiel para nós. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Obedecer a Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus e guardar as doutrinas dos apóstolos. Por mais que o pastor não pregue mais a verdade, mas se você está lendo a Bíblia, você vai saber qual o caminho que deve seguir. E ore pela igreja do Brasil, ore pelos irmãos do Brasil. Por quê? Porque hoje está liberado o pecado dentro da igreja. Pode divórcio, pode segundo casamento, pode usar roupas curtas, pode usar batom, pode as irmãs pinicar os cabelos, pode usar brinco, pode as irmãs usar calça mostrando as larguras de suas coxas, calça apertada mostrando as virias. Pode tudo na igreja hoje. Eu quero saber para onde é que vai esse povo. Se estão pensando que Deus mudou, você está totalmente enganado. E você, pastor, que não prega mais a verdade, a ira de Deus está sobre você. Por quê? Porque Hitler foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de cristãos. E esses pastores serão responsáveis pela morte de milhões de almas que estão indo para o inferno enganados com um falso cristianismo que não muda a vida de ninguém. Então que Deus abençoe a você, irmão. Tenha a Bíblia como base da sua fé. Leia a Bíblia, ore. Jesus disse que quando quiser conversar com Deus, se tranca no teu quarto, entra no teu quarto, ora, e Deus vai te guardar até o dia do arrebatamento. Jesus é o maior exemplo para nós e a Bíblia é a base da nossa fé. Que Deus abençoe em nome de Jesus.